Tu já teve algum trauma na sua vida? Hoje eu quero falar sobre trauma, mas não é trauma físico, não. Trauma emocional. Trauma emocional é aquela situação que ocorre e fica marcada. Imagine que na sua infância, na sua adolescência, você está numa situação, em um ambiente em que acontece algo terrível. Aquela catástrofe pode ocasionar um trauma, algo que vai ficar marcado na sua vida, na sua memória e na sua lembrança. Onde quando você olha ou passa em algum local que o seu cérebro lembra ou associa com aquilo, tu vai sentir sensações que são as mesmas que tu sentiu lá naquele momento da catástrofe quando tu era pequeno. Mas também tem outras situações que talvez não sejam catástrofes, mas talvez sejam situações que foram se repetindo ao longo da vida. Pode ser que em algum momento da sua vida você passou por uma situação que as pessoas ficavam repetindo: você é burro, você é um erro, você não presta. E aí se repetia, se repetia, se repetia, se repetia. E por tanto se repetir, aquilo se acumulou de tal maneira que o seu cérebro começou a achar ou entender que aquilo, mesmo não sendo verdade, como se fosse algo real. Mas a gente não gosta de passar por problemas ou dificuldades na vida e muito menos de lembrar as situações ruins ou que nos causam desconforto. Por isso, o que o nosso cérebro faz? Para que a gente tenha um cérebro saudável, ele procura proteger aquela situação que se repetiu de maneira corriqueira e que causa um sentimento tão ruim, ele deixa ele de lado, para que não volte mais a sofrer ou causar aquelas sensações. Mas ao deixar de lado, muitas vezes ele pode meio que criar como se fosse uma cápsula. Guardar ali numa bolha, numa cápsula, aquele sentimento, aquele pensamento. Então, por exemplo, eu sou burro, no exemplo que nós passamos aqui, ou eu sou um erro, eu não devia ter nascido. Ele guarda aquilo de uma maneira, talvez numa cápsula, e não resolve. Não organiza, porque o nosso cérebro precisa organizar as coisas, as vivências, as memórias, as ideias, e ele fica lá, meio perdido, meio que no fundo do poço, no fundo do baú. E hoje em dia você já cresceu, já alcançou seus 20, 30, 40, 50, 60, quem sabe até 80 anos de idade. E aí de repente você está numa situação que alguém vem e fala algo, ou faz um gesto, e aí de repente você se vê sentindo algo estranho, uma sensação ruim, e nem se lembra que é a mesma sensação que tu sentiu lá na sua infância, quando o trauma ocorreu, o trauma emocional ocorreu. E aí então várias situações hoje podem acionar essa bolha que nós citamos. Pode ser uma fala, pode ser uma imagem, pode ser um local, pode ser uma sensação, pode ser um cheiro. Assim como a gente lembra coisas boas com cheiro, talvez lembra da comida da infância, da comida da avó, também um cheiro também pode trazer sensações ou lembranças ruins. E o trauma ele sempre vem com uma mentira. É isso mesmo, uma mentira. Então eu dei o exemplo lá na infância que a pessoa então cresceu escutando que ela era burra. Ela não é burra, mas ela cresceu escutando isso e de tanto se repetir ela achou que aquilo era verdade. E hoje em dia então, ao passar por uma situação que o cérebro se lembra disso, é algo inconsciente, automático, ela sente as mesmas sensações e ela sente também, pensa, eu sou burro. Mas não é. Aquilo é o trauma que está mentindo para você a vida toda, trazendo todos esses sentimentos, sensações no corpo e emoções ruins. Se você se identificou, se você percebeu ou percebe que tem vivenciado isso e já tentou de tudo e continua vindo essas sensações, emoções, esses pensamentos negativos e se você conscientemente entende que não, mas eu não sou burro, por que eu penso isso? Eu não sou um erro, por que eu penso isso? E aí traumas precisam ser trabalhados, traumas precisam ser cuidados para que eles possam sair daquela cápsula, daquela bolha e o cérebro então comece a pegar e organizar eles, tanto com as sensações ruins, mas também com as boas e comece a organizar. Era o adulto que deveria cuidar, ter feito algo por ti, não você. Você não é um erro, você não tem culpa de ter nascido, foram os seus pais que tomaram essa decisão, eles que eram adultos, não é você. Mas talvez você cresceu a vida toda escutando isso. Então se você vivencia isso, entenda, isso é uma mentira que o seu cérebro está contando para você. É uma armadilha. Isso chama-se trauma emocional. Isso então deve ser trabalhado e cuidado.